Boa noite, gente, tudo bem? Espero que realmente esteja muito bem com todos vocês, que todo mundo esteja muito cheio de saúde. Tá numa travada, não sei se é a internet, o que está acontecendo, ou se é o próprio Face, mas vamos aí nessa live, né? Como eu anunciei antes, o assunto de hoje é família, né? Mas antes de começar esse assunto, né, eu quero pedir para que vocês, né, tô fazendo essa maior campanha, acessem o meu canal lá no YouTube para dar essa força, dar essa moral, que eu preciso de 1.000 inscritos para conseguir trabalhar para o Google, né, como divulgadora. Então eu preciso dessa moral. Aproveito para agradecer todos que já se inscreveram. O pessoal manda no Zap, né? Manda nas redes sociais. Então eu agradeço desde já. Que Deus abençoe todos vocês. Então ficam lá, né? Curtam o meu canal, né? Se inscrevam, curtam, ativem o sininho para receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. E agora nessa quarentena eu tô postando todos os dias as lives aqui e tô criando conteúdos pedagógicos e outras sugestões que estão vindo de todos vocês que estão participando. Então, muito obrigada mesmo. Mas dê uma olhada lá. É Viviane Prudente Rubi, e já tem 16 vídeos postados lá. Tem todas as lives anteriores. Daqui a pouco eu posto essa hoje também. E aí a gente vai se organizando para tornar um canal cada vez melhor. Né? Que seja um canal que me represente e represente todos vocês também. Né, para todos os assuntos que vocês quiserem, para divulgação de trabalho, de, né, trabalhos artesanais, de vagas, para o que vocês quiserem, a gente está aí. Combinado? Então vamos lá falar de família. Eu tenho aqui, né, a minha família, eu, meus filhos, né? Tem eles maiores deles aqui. Tem o meu pai, Euclides, a minha irmã, né? Eu fico devendo a foto impressa da minha mãe, porque eu não tenho nenhuma foto dela, na verdade, né? No decorrer da minha vida, essas fotos foram queimadas, né? Elas foram é, né, se perderam por aí, no fogo. É uma longa história isso. Então, eu vou falar, né, eles que são a minha família e também depois eu vou falar dos parentes, né, porque eu considero meu pai, né, a minha irmã e meus a minha família e os meus cachorros também. A Cacau e o Romeu são tratados que nem bebês aqui em casa. E o restante, né, são parentes. E tem pessoas que são amigas minhas que eu considero como parente, mesmo, né? As minhas comadres, os meus compadres, os filhos deles, né? As minhas melhores amigas da vida, né? São minha família também, não são nem parentes, são minha família. Porque o meu pai e a minha irmã, eles não são meus parentes, não são minha família. Eles não. Minha família no sentido de que nós não temos ligação biológica. A minha irmã, sim, é filha do meu pai, biológica. Meu pai assumiu ela quando ela já tinha 33 anos, porque ela nasceu antes do meu pai casar com a minha mãe. Né? E com a mãe, ela perdeu seis crianças, né? Foram 6 estações, né, de aborto espontâneo, porque minha mãe tinha útero infantil. Então, por isso, em 79, no finalzinho já de 79, eles resolveram me adotar, né? Então, e daí se tornou essa família, minha mãe Joana, meu pai Euclides e eu. E a minha irmã foi criada pela mãe dela, que chama Maria do Carmo, né? E ela tem 2 filhos, o Wesley e a Fernanda. O Wesley não tem filhos ainda. Fernanda tem 3 filhos, né? A Daniela, a Stephanie e o Nicolas. E é casada com o Antônio. Né? Então, pelo lado do meu pai, eu tenho uma família mais extensa, que eles estão lá em São José do Rio Preto. E faz alguns anos que eu não os vejo. Né? Independente de ser família de sangue ou não, eu os consigo também. Mas os mais próximos são os meus filhos. Meu pai está em Sorocaba. Enfim, parentes são todos os parentes dele, né?
do meu pai, porque a minha mãe não tem mais parente assim direto vivo, né? Eu conheci só uma prima dela que chama Cida e ela tem uma família, ela já é falecida também e ela tem uma família, mas eu não tenho contato nenhum com eles. Eles seriam meus parentes por parte de mãe, mas eu não sei onde eles moram, eu não sei o nome de todo mundo, não tenho contato nenhum. Então, os que eu tenho contato são os parentes do meu pai, né? Que é a família Campos, que todo ano a gente tem um super encontro aí, cerca de 200 pessoas, uma família imensa. E os parentes mais próximos do meu pai, né? Eles eram em 5 irmãos. A minha avó e meu avô tiveram 5 filhos. 3 já são falecidos, ficou meu pai e a irmã dele mais nova. E nós não nos falamos mais, né? Por motivos que chegam assim a serem ridículos, porque eu não fiz absolutamente nada para eles e eles meio que pegaram isso. Foi num encontro de família e sumiram algumas coisas minhas e era essas sobrinhas do meu pai que fizeram esse encontro. Aí eu joguei no grupo da família que sumiu alguns pertences meus, né? Que era para guardar quando eu voltasse para Sorocaba eu pegava, que esse encontro foi em Araçoiaba da Serra, próximo a Sorocaba. E daí uma das sobrinhas deles veio com a ideia de que ia me processar, né? Porque eu estava caluniando, uns papos assim. Então, desde então, eu não falo com essa minha tia e nem com as filhas dela, né? Porque eu sinto que não foi dessa vez, não foi de 2018 essa história, né? Desde que eu era criança, eu não sei se eles tinham algum preconceito por eu ser adotada, porque assim, a minha mãe não teve filho, então era só ela e meu pai. E o meu pai tratava as sobrinhas, né, e os sobrinhos, como se fossem filhos dele. A partir do momento que eles me adotaram, meu pai parou de fazer isso, né? Ia buscar todo final de semana para ficar na casa dele, como eles não tinham filhos, então eles iam buscar sobrinhos, eles davam atenção para os sobrinhos. Aí quando eu nasci, meu pai, né, já não fez isso com tanta frequência. E quando eu era um pouco maior, eu lembro dos 4, 5 anos, teve uma briga muito feia, porque essas minhas primas, né, judiaram de mim, né? E claro que eu fui reclamar pro meu pai e foi um quebra-pau danado, né? A minha avó com a minha mãe também, minha avó morria de ciúmes da minha mãe, já aproveitou para dar as alfinetadas dela também, né? Porque meu pai era o suposto filho amado, né? O que mantinha a casa. Então, e daí uma coisa puxou a outra, de briga de criança virou entre brigas de adulto, e eu acho que isso vai até hoje. E elas sempre me trataram de uma forma diferente, sempre me hostilizaram, não me tratando como elas se tratavam entre si, né? Que são 3 primas, e tinha um primo meu, mas ele é falecido também. Mas com as minhas 3 primas que eu convivia mais, porque eram meninas, né? E elas sempre me trataram, né? Como a escória da sociedade. Nunca teve, nós não somos primas, nós somos amigas, nós somos cúmplices, a gente sai, uma frequenta a casa da outra. Isso nunca existiu. Então, pra mim não tá fazendo falta nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eles fizeram toda essa armação, vieram fazer essa palhaçada num grupo de família comigo. Ridículo, né? Que se tiver alguém da família assistindo e mostrar pra eles que estou falando, vocês foram totalmente ridículas, tá? A minha tia nem sei, porque minha tia outro dia até falou comigo no grupo e eu bem ignorei ela, né? Porque se ela não em momento algum, ela se pronunciou no momento de que aconteceu todo esse atrito, ela ficou bem quieta, lendo as mensagens e ficando quieta, não interferiu. Então agora também para mim não me interessa, né? No carnaval do ano passado, 2019, eu fui desfilar na Gaviões de Sorocaba, elas estavam lá. Eu fiz de conta que nem sabia de quem era, nem na cara eu olhei. E também ninguém me cumprimentou. Então fica por isso mesmo, fica do jeito que está, né? Porque a minha prima mandou uma mensagem que eu postei no Face na época, que eu não sou da família dela e jamais serei.
né? Ou seja, coisas que eu tava com 40 anos na época, é uma mágoa de 40 anos. Acho que desde quando os meus pais me adotaram, que ela era a prima mais velha na época, né, que frequentava a minha casa. Eu tenho primas mais velhas, mas ela que frequentava a minha casa. Eu acho que já foi ciúmes de criança que foi ali guardado durante 40 anos e daí ela teve a chance de falar que eu não sou, né, porque eu não tenho nenhum laço consanguíneo com ela e jamais serei da família. Então, eu não faço a mínima questão. Graças a Deus que eu não tenho o sangue dela e não faço a mínima questão, não preciso dela para nada. Ok, obrigada. Então, daí, mas nesses encontros de famílias, eu encontrei meus parentes aqui de São Paulo, que são maravilhosos, né? Amo todos vocês. Né? Tem outros parentes de Sorocaba também e de outras cidades espalhadas no Brasil inteiro, que super me receberam bem, que me respeitam como alguém da família, sim, independente de eu ser adotada ou não. A minha irmã, a Cleusa aqui, eu a conheci. A minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos, né? Foi em outubro de 90, eu tinha 12 anos. E aí, logo depois, meu pai amaziou com a mãe dela, com a minha madrasta, né? Ex-madrasta, porque ela já é falecida também. E daí eu fiquei sabendo aos meus 12, 13 anos, porque eu já tava quase fazendo 13 anos, que eu tinha uma irmã de 33 anos, ela é 20 anos mais velha que eu. Minha sobrinha tinha uns 9 anos na época e meu sobrinho era bebê. Eu tinha acabado de perder a minha mãe, aí eu descubro que meu pai tinha uma filha, que já tinha mais 2 filhos, e, né, falei, nossa, que legal, porque eu fui criada sozinha, eu sempre quis ter uma irmã, mas ela já era adulta, tinha a casa dela, a família dela, mas eu passei uns tempos com ela quando eu tinha uns 13, 14 anos, né, deu tempo da gente se conhecer, eu passei as férias com ela, foi o suficiente pra gente se conhecer e manter esse laço de irmã, né, mesmo estando longe, faz muitos anos que eu realmente não a vejo, mas eu a amo como se a gente realmente tivesse o mesmo sangue, como se a gente tivesse sido criadas juntas. Ela é também minha madrinha de crisma. Aos 14 anos eu fui, né, crismada e a chamei para ser minha madrinha, porque eu falei, já que ela não é minha parente consanguínea, então vai ser minha madrinha, porque madrinha é como se fosse a segunda mãe. Porque a minha madrasta não foi minha segunda mãe. Quem me conhece desde essa época sabe, né, tudo que eu passei, né? Ela que esteja no lugar que ela merecer, né, na espiritualidade, mas ela fez a vida minha e da minha mãe, depois quando ela descobriu que meu pai tinha casado com a minha mãe, um verdadeiro inferno, né? E daí depois quando ela ficou com o meu pai, eu morava com a minha madrinha, né? Porque logo depois que a minha mãe faleceu, meu pai começou a brigar comigo, né? Ele me bateu para variar e eu fugi para casa da minha madrinha, lá eu fiquei um tempo. E nesse tempo, meu pai amigou com a minha madrasta. Então ela sabia da minha existência, né? Mas ela não me conhecia. E eu lembro que eu cheguei na casa do meu pai, né? Minha madrinha mora num bairro e meu pai morava em outro. Eu cheguei na casa do meu pai porque eu acho que eu fui buscar minha bicicleta, alguma coisa assim. Eu esqueci a chave, pulei o muro, né, lá na João Gabriel Mendes. Aí quando eu entro, eu levo o maior susto, eu vejo a porta aberta, eu entrei. Tem uma mulher na cozinha fazendo comida que eu nunca vi na vida. Ela deu um grito na hora. Aí eu tipo, hã? Quem é você? Porque meu pai não ia me visitar, quando ia, também era para brigar, para me bater também. Poucas vezes ele ia visitar, era mais eu que ia visitar ele. E eu não sabia disso, ele não tinha falado nada. Aí tem uma mulher lá dentro que eu não sei quem é. E daí que eu fui saber de toda a história, que meu pai engravidou ela antes de casar com a minha mãe, ela teve a minha irmã. E assim que a minha mãe morreu, no mês seguinte meu pai amaziou com ela, né? Ele foi resgatar um relacionamento que ele ficou lá no passado, ela estava sem ninguém e ela aceitou casar com meu pai e eles se casaram no papel. Enfim, mas acho que ela não gostou muito porque eu sou a lembrança viva da minha mãe. Mesmo não sendo filha consanguínea, eu tenho a cara da minha mãe, né? Nós somos muito parecidas, né? Então eu era a lembrança viva da rival dela dentro de casa. E ela fez minha vida um inferno. Apanhei tanto,
por causa dela. Ela fazia inferno entre eu e meu pai me picava o cacete. Né? Meu pai uma vez quase me matou, né? Por causa de fofoca dela. Enfim, né? Assim foi até eles se separarem, mas foram muitos anos. Muitos anos. Acho que eles viveram 7 anos juntos, 7, 8 anos juntos. Aí meu pai também, quando começou a bater nela, né? Não parou mais, né? Porque eles viveram bem um tempo, né? Na lua de mel. Aí quem apanhava era só eu. Aí chegou um belo dia, ele começou a bater nela também, né? Ele bateu na minha mãe a vida toda, porque ela seria a especial que não iria apanhar, né? Ele batia em mim. Enfim, chegou a vez dela, apanhar, e daí ela nem aguentou tanto tempo assim, porque meu pai quase matou ela de pancada mesmo, né? Enfim, aí ela foi embora, porque ela tem família, tinha família, né? Ela foi embora e daí meu pai de novo ficou sozinho e descontou em mim, né? Óbvio, claro, né? A minha mãe morreu, meu pai acabou descontando a frustração dele em mim. A minha madrasta separou dele por causa dele e quem descontou? Em mim, e eu acabei saindo de casa também, porque eu não aguentei. Eu já tava no McDonald's trabalhando, né, registrada, eu peguei e fui embora morar com uma outra menina. Né? Foi a primeira vez que eu saí de casa de vez, porque todos esses anos que eu apanhava, fugia de casa e voltava, fugia de casa, voltava, fugia de casa, voltava, e não voltava porque eu queria, não. Eu voltava porque voltavam comigo. Toda vez que eu ia pedir abrigo a alguém, eu sendo menor de idade, a pessoa me pegava, enfiava no carro, enfiava no ônibus e me trazia de volta, né? Entregava pro meu pai, toma, a filha é sua. Né? E eu já chegava com a cara já desse tamanho, falei, pronto, agora é que eu apanho de novo, né? Mas enfim, eu não apanhava, mas ele ficava dias sem falar comigo. Ele demorava para voltar a falar comigo, para deixar bem claro que eu fugi e expus ele dessa maneira, já maior de idade, trabalhando. Não precisei voltar mais, já são 22 anos que isso aconteceu. Então, assim, né? Eu amo a minha família, como eu falei, que eu considero minha família meu pai, meus filhos, a minha irmã, meus sobrinhos e meus sobrinhos netos. Mas pula essa parte de sobrinhos netos, né? Porque senão me envelhece demais. Que pra mim são a minha família. E o restante são os meus parentes, né? São parentes do meu pai, que eu considero como os meus parentes, né? Que são pessoas maravilhosas que a gente se encontra uma vez por ano nos encontros de família e interagimos pelas redes sociais. Tem os meus amigos também, né? Que eu considero como minha família, minhas melhores amigas. Tem até a Flávia que estava assistindo aqui. A Flávia é minha melhor amiga de infância. Dias atrás eu fiquei até emocionada que ela falou que a mãe dela lembrou de mim. Sempre lembra de mim e pergunta por mim, né? Então, assim, é legal quando a gente marca a vida das pessoas pelo lado positivo, né? E Flávia, manda um abraço, um beijo para sua mãe, né? Fala para ela lá que eu quero chamar ela na live pra gente se ver, tá? Muita saúde para os seus pais, né? A Flávia também, para mim, é como se fosse a minha família, né? Uma família de amigos, né? Que foram pessoas que conviveram comigo muitos anos. Como ontem eu falei da minha personalidade, eu tenho uma personalidade, assim, diferenciada. Não sou uma pessoa meiga, né? Não sou nenhuma princesinha Disney, né? Eu tenho um gênio mais forte, mas o tanto que eu tenho de gênio forte, eu tenho amor no coração pelas pessoas. Eu faço qualquer coisa por qualquer pessoa, se precisar de mim, é só me chamar que nós estamos aí. Né? Eu já saí de escola para socorrer amiga, eu já saí de trabalho, saí mais cedo de trabalho para socorrer amiga, porque eu sei que quando eu precisar, elas vão estar ali junto comigo, né? Então é assim, é aquela parceria que é mais de uma família, porque essas minhas amigas, né? Quando eu precisei, que eu já passei muita necessidade na vida, isso não é novidade para ninguém, essas pessoas me ajudaram e me ajudaram muito, né? Me ajudaram realmente de coração, né? Então eles me ajudaram mais do que os parentes do meu pai. Por isso que eu não ligo delas não falarem mais comigo. Porque quando eu passei fome, foram as minhas amigas, né, que me deram o que comer. Quando eu não tinha onde morar,
Foram as minhas amigas que me acolheram e não me acolheram sozinha. Me acolheram junto com os meus filhos. É difícil ter alguém que tem coragem, tem peito de aceitar uma mulher em casa com um filho, principalmente as minhas amigas que são casadas, né? Porque você tá colocando uma mulher dentro da sua casa com filhos, né? Que tá entrando para dentro da sua família, que vai conviver com seu marido, vai conviver com seus filhos, com seus netos, assim que seja, né? Então é algo realmente muito louvável. Que Deus os abençoe infinitamente. Para mim, né, vocês também são a minha família, né? Que não tem foto de todo mundo aqui. Hoje em dia a gente não costuma ter fotos, né? Porque senão eu colocava foto de todos eles aqui, né? Eu tenho pessoas que realmente fizeram a diferença na minha vida muito mais do que os meus parentes, né? Graças a Deus. Eu acho que Deus percebeu que eu estava sozinha no mundo e colocou essas pessoas para me ajudarem a caminhar, porque é difícil você caminhar sozinho. Então, muito obrigada mesmo, né? Vocês moram para sempre no meu coração. Assim, e sempre que vocês precisarem, podem contar comigo. E os meus outros amigos também, né? Que eu tô vendo aqui que tem outras pessoas que também estão assistindo, né? E outras pessoas que vão assistir depois, que a maior parte não acompanha a live ao vivo, assiste depois. Às vezes eu acabo de postar a live, aí a pessoa entra para assistir. Então, muito obrigada para vocês que estão assistindo, independente se é ao vivo ou depois. Não esqueçam do meu canal lá no YouTube, né? Se inscrevam, né? Acione lá o sininho, deixa seu like e seus comentários. Flávia, eu amei o comentário que você deixou lá no meu canal, viu? Muito obrigada de coração. Obrigada a todos por assistirem essa live, né? Que Deus abençoe a todos. Estou fazendo isso com a intenção da gente interagir, de ter algo gostoso para a gente assistir, pensar e refletir. Reflitam sobre a família de vocês, quem são, independente do sangue, que são realmente a família de vocês e quem é apenas parentes, né? A ideia dessa live é isso, é vocês refletirem sobre isso. Quem é família e quem é parente. Porque família é aquela pessoa que tá com a gente pro que der e vier. E parente é porque a gente tem esse laço de parentesco mesmo. E nem sempre parente age como família nossa. Não é mesmo? Então, beijo no coração de todos vocês. Espero vocês lá no YouTube. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.